para a atualidade. Nós estamos na década de 70, né? Vamos voltar para a atualidade. Questão cultural, cultura. Nós estamos na semana do aniversário de Cáceres e há pouco tempo atrás a gente via essa coisa da cultura local muito mais forte. Nós estamos na semana do aniversário de Cáceres, mas nós não temos nenhuma programação, nem micro, nem macro, nem nada que traga cultura para as pessoas. Eu penso assim, que daqui a pouco vai precisar de uma viola de coxo, não vai ter quem faça. Você acha que o que está faltando, né, para nós aqui falar assim, vamos continuar o legado dos cururuzeiros, das pessoas que faziam a piroga, né, aquela canoa feita de uma tora só, da viola de coxo. Como que você enxerga isso? E vou complementar. Aí você fala sobre isso e ela vai falar sobre a conservação dos casarões. Eu acho que também está um pouco... Porque existe uma discussão que a gente percebe cultural, eu falo que é cultural nos dois sentidos, que as pessoas falam assim, essas casas velhas que está atrapalhando o crescimento, tem que derrubar. Eu escuto sempre isso. Porém, eu não falo nada no argumento, já não falo mais nada. Eu já estou mudo. Porque se você fala, você... Isso dá uma boa discussão. Então, você vai me falar sobre essa questão cultural, do que nós estamos meio que perdendo tudo isso, e depois você fala sobre os casarões. Então, Pacheco, a gente precisa de um programa inteiro só para falar disso, né? Porque você falou, vamos mudar de assunto, vamos passar da década de 70 para a atualidade. Mas a gente nunca se desprende do ontem e do hoje. Porque o que nós vemos hoje é simplesmente uma ausência de uma consciência cultural, de uma cultura da cultura. Né? Falta cultuar o sentido de cultura. Porque o que é a cultura? É um conceito muito amplo, né? Mas, basicamente, a cultura é aquilo que nós conseguimos somar ao longo da nossa existência. Todos nós somos seres culturais. Né? E quando a gente se reúne em comunidade, né? Eu estou lá no meu bairro, eu estou lá na minha cidade, eu estou como um representante dessa cultura a qual eu pertenço. Né? Então, se eu tenho a consciência disso, que é uma consciência também histórica, né? Por isso a gente fala em história. Quando a gente tem essa consciência da história, a gente tem a necessidade de cultuar ou de guardar, de preservar a memória. Porque a história está ligada às questões da memória. Por isso, quando você reativou a nossa memória de adolescente, nós estávamos simplesmente trazendo uma herança cultural que é da nossa cidade, né? Que naquele contexto histórico significou de um jeito e que hoje significa de outro. Por quê? Porque nós mudamos, porque a história também caminha muito rapidamente, né? Evolução natural. E os contextos são diferenciados, né? Os contextos políticos, sociais, econômicos, eles mudam ao longo do tempo, né? Então, quando Cáceres era uma cidade muito pequena, muito reduzida, praticamente era uma família Cáceres na década de 60, 70. Ela vai começar a se expandir muito mais a partir da década de 80, que começa, digamos, num bom termo, a invasão que foi muito propícia para essa mudança de mentalidade nossa, porque nós tivemos na década de 70 um grande fluxo de migração. Cáceres significava daqui até Pontes de Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade. Tudo era Cáceres, né? Cáceres beiradeava Vila Bela, né? Ou seja, era uma região imensa que toda era Cáceres, né? Depois, com a questão da migração, que vieram pessoas de todos os estados do Brasil, São Paulo, Minas, Espírito Santo. Minha família veio para cá. Exatamente. Aí os migrantes vieram para, digamos, tomar conta, né? E, de uma certa maneira, ampliar esse universo nosso. Tanto que depois essa região toda se repartiu e hoje é Mirassol, Quatro Marcos, Araputanga, que ficou uma maravilha, né? Ou seja, são outros contextos históricos. Aí, o que se discutia naquela época?
Cáceres perdeu, vai perder a memória, Cáceres vai perder a história. Não, a história ela vai sendo somada com esses migrantes. Eu acho que as pessoas têm muito medo do novo, né? Tem medo de perder as raízes, mas a gente não perde as raízes por quê? Porque nós somos seres culturais. Então, você, Pacheco, você, Thomas, você traz a sua memória cultural e ela vai sendo somada com outras pessoas que também vão ampliando essa visão. Eu considero de grande importância para a história de Cáceres esse processo migratório, porque graças a ele é que nós tivemos a questão do Projeto Rondon, que também veio nessa leva, e tivemos uma transformação total na nossa sociedade. Né? Então, logicamente que quando nós éramos uma família, era fácil cultuar aquela memória, aquela tradição, aquela cultura. Quando a família aumenta, você sabe como é que é quando a família aumenta, né? Então, vão sendo somadas outras coisas. Acontece de tudo. E isso vai pulverizando. E as coisas vão sendo somadas e a cultura ela não morre. Muito pelo